Muito bem. Capítulo 2, como nós vimos, é de derivadas. Nós temos os capítulos de limites e funções como capítulos anteriores, notadamente eu vou usar os dois, né? E aqui eu observo uma animação de como uma reta secante é aquela que corta em dois pontos, ela pode se tornar uma reta tangente. Vou parar um pouquinho essa animação. Agora que eu quero que ela pare, ela não para, né? E agora eu vou para o quadro branco explicar melhor essa ideia de reta secante e reta tangente. Vou desenhar aqui os eixos Y e X. Uma curva genérica. E imagine aqui que nessa curva eu escolha dois pontos. Em tese, esses pontos eles estão bem pertinhos um do outro. O primeiro ponto eu vou chamar de ponto X. E aqui no lugar do Y, eu vou escrever f de x, né? De forma que essa função fosse, por um acaso, x ao quadrado. Se aqui fosse 2, aqui seria 4. Se aqui fosse 3, né? Se fosse 3, né? E a função fosse x quadrado, aqui seria 9. Essa distância eu vou chamar de uma distância genérica entre esses dois pontos. Vai ser uma distância ΔX. De forma que esse ponto aqui ao lado vai ser x mais ΔX. Poderia ser x2, chamei de x mais ΔX. Essa distância aqui em y, ela é, obviamente, ΔY, mas eu vou chamar de f de x mais ΔX menos f de x, né? Essa distância aqui. Então, ela vai ser f de x mais ΔX menos f de x. Ou simplesmente ΔY, né? Tudo isso aqui também pode ser chamado de ΔY. Imaginem agora uma reta que passe por esses dois pontos. Eu encontro a inclinação dessa reta dividindo o quanto que ela sobe em y pelo quanto que ela anda em x. Então, a inclinação I da reta, ela é constante, né? Ela é constante, a inclinação da reta não muda, ela é ΔY sobre ΔX. Se você fizer um esforço imaginativo e trouxer esse ponto aqui para bem pertinho desse ponto, agora imagine que isso é um super zoom, esse ponto aqui está bem perto desse, ou seja, esse ΔX aqui ele vai tender a zero. A inclinação da reta é igual à inclinação da curva, porque essa reta secante ela vai ser igual a essa reta tangente, quando este ponto se aproximar deste. E aí eu digo que a inclinação agora da curva é igual à inclinação da reta. E a inclinação da curva vai ser definida como ΔY sobre ΔX, só que o ΔX e o ΔY bem pequeno. Como eu faço isso? Com limite. Faz o limite, quando ΔX e ΔY tendem a zero, aqui eu só vou colocar ΔX, de ΔY de uma forma em função de x, que é f de x, mais ΔX, menos f de x, sobre ΔX. Agora eu defini a inclinação da curva nesse ponto. Claro que nesse ponto a inclinação é outra e assim por diante. Se eu pego exatamente a função y igual a x quadrado, que é o que eu vou fazer agora, eu tenho aqui y igual a x quadrado, cuja inclinação varia constantemente. Veja que aqui a inclinação é negativa, aqui a inclinação é zero, e aqui a inclinação da curva é positiva. A inclinação da curva está mudando.
E como é que eu faço para achar a inclinação em cada ponto da curva? Primeiro, nem sei por que é tão importante achar essa inclinação. Imagine que você jogue uma pedra para cima, né? Então, vou desenhar aqui um Zé Palito, que é o único bichinho que eu sei desenhar. E ele joga essa pedra para cima. Essa pedra sobe, 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 chega numa altura máxima e começa a descer. Se eu fazer o gráfico da posição dessa pedra no tempo, eu posso arremessar ela da altura de 1 metro, vou chamar esse eixo de Y e esse de T. A pedra sobe, 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 sobe e depois começa a descer. Percebam que aqui na altura máxima, a inclinação da curva é 0. Na arrancada, a inclinação da curva é positiva. E depois, quando a pedra começa a descer, a inclinação da curva é negativa. Outra coisa, se eu pegar 2 pontos dessa curva, eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se eu fizer ΔY sobre ΔT, eu tenho metros por segundo, que é a velocidade. Então, a tangente, só que essa é uma velocidade média entre esses 2 pontos. A tangente é a velocidade instantânea. Mas que legal! Então, se eu imaginar que eu joguei essa pedra com uma velocidade V0, eu vou escrever aqui, eu vou escrever uma fórmula. Eu estou na turma extra aqui, né? Então, eu posso pegar um pouco mais pesado. Eu vou escrever uma fórmula assim, ó. Y igual a velocidade inicial. Imagine que eu joguei essa pedra com 15 metros por segundo. Só que aqui é a posição inicial, né? Y igual a Y0. Então, é a posição inicial. 1 metro mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade. A gravidade é 9,8 dividido por 2. Vou escrever aqui 9,8 sobre 2 vezes t ao quadrado. Essa é a equação que vai governar essa pedra que eu joguei com velocidade inicial de 15 metros por segundo, né? Aqui na Terra. E qual que vai ser a velocidade que essa pedra vai ter? Bom, você faça a derivada. A velocidade vai ser igual a ΔY sobre ΔT, né? Eu vou fazer assim, ó. É o limite de ΔY sobre ΔT quando ΔT tende a 0. É a velocidade média quando a variação do tempo tende a 0. Esse é o conceito de velocidade instantânea. Então, vai ser o limite quando ΔT tende a 0, sobre ΔT, agora df de t mais ΔT, ou seja, 1 mais 15, t mais ΔT, menos, bom, 9,8 dividido por 2 é 4,9. 4,9, t mais ΔT ao quadrado, isso vai ser mais comprido do que eu imaginava. Então, este pedaço aqui é f de x mais ΔX, ou f de t mais ΔT, menos o f de t, que é menos, coloca parênteses para não se perder, mais 15t, menos 4,9t ao quadrado. Caímos nos limites. Como é importante saber limite. Agora resolve esse limite aí. Não é difícil de resolver esse limite. V vai ser igual a limite quando ΔT tende a 0, sobre ΔT, vou fazer em laranja o primeiro pedaço, que é o pedaço de cá, 1 mais 15t mais 15 ΔT menos 4,9, cuida que aqui tem um quadrado, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
com outra cor, para ficar mais fácil, menos 1 menos 15t mais 4,9t². Tem a minha fotinha ali, mas ali, claro que é um t². Espicha tudo isso aqui. Este 1 corta com este 1. Este mais 15 corta com este menos 15. E agora não deu para cortar mais nada. Então, continua. V igual a limite, ΔT tende a 0, sobre ΔT, 15 ΔT menos 4,9t² menos 9,8t ΔT menos 4,9 ΔT ao quadrado. Muda de cor. Mais 4,9t ao quadrado. Dá para cortar mais coisa? Acho que dá. Ó. Esse 4,9t ao quadrado corta com esse aqui. E não dá para cortar mais nada. Não dá para cortar mais nada. Mais um passinho. V igual a limite, né? Velocidade no tempo, né? Limite quando ΔT tende a 0. Veja que é ΔT que tende a 0 e não T. Tem ΔT aqui, tem ΔT aqui, tem ΔT aqui, tem ΔT aqui. Ainda bem que tem aqui embaixo para poder cortar, né? Nesse caso até foi bom. Eu não posso simplesmente substituir igual a 0, que não vai dar certo. Então, sobre ΔT, e aqui o ΔT, que vai multiplicar um caminhão de coisas, né? O que ele vai multiplicar o ΔT? Multiplica o 15, multiplica o menos 9,8t, e multiplica o menos 4,9 e um t junto, porque aqui é t ao quadrado. Menos 4,9 ΔT. ΔT vezes ΔT dá o ΔT ao quadrado. Eu acho que fomos felizes, porque este corta com este. Se sumiu o zero aqui debaixo, já posso substituir ΔT igual a 0. E eu acabei de descobrir que V vai ser igual a 15 menos 9,8t. Se eu quero saber a velocidade instantânea, né, para cada tempo eu substituo aqui. Vamos fazer um teste. Eu vou descobrir qual que é a velocidade na partida, quando eu joguei a pedra. Lembrem-se que na partida eu já sabia a velocidade, eu coloquei aqui na equação, que era 15, né? V igual a, né, y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então é 15. Bom, V coloca t igual a 0, olha ali, ó, 15. E V de 1, em 1 segundo vai ser 15 menos 9,8. Fazer 15 menos 10 para ficar mais fácil, vai dar 5,2 metros por segundo, se for o sistema internacional. E a velocidade vai caindo, né? Nós podemos até achar a velocidade onde a altura, aliás, a velocidade onde a altura máxima é 0. Consigo achar o tempo que vai levar para a bola chegar na altura máxima, né? Coloca 0. Né? Então, quando a velocidade for 0, porque chegou lá em cima, a bola que eu joguei para cima, é igual a 15 menos 9,8 vezes t. Né? O tempo vai ser igual a 15 dividido por 9,8, né? Mais ou menos, né? 1,5 segundos. Porque eu dividi por 10 para ficar mais fácil. Então, em 1,5 segundos, a bola atinge a pedra que eu joguei para cima, atinge a altura máxima, né? Esse negócio de derivada, então, é importante, né? Eu saber como uma variável muda em relação à outra, né? Na verdade, eu estou querendo descobrir o quanto o y varia em relação ao x, né? Ou em relação ao tempo.
como uma variável muda com relação à outra, a rapidez com que ela muda. Agora, se eu fizer o gráfico da velocidade, eu tenho dois gráficos ali. Eu tenho o gráfico da posição, que eu vou refazê-lo. Eu jogava aqui a uma altura de 1 metro, uma pedra para cima, e jogava ela para cima com uma determinada velocidade, e ela atingia o seu pico, e depois ela caía. Lembrando que esta daqui é a curva amarela Y pelo tempo. Exatamente aqui nesse tempo de mais ou menos 1,5, ela chegou na altura máxima. Vou fazer o gráfico da velocidade. Em rosinha aqui. A velocidade ela começa com 15. Eu vou ter que fazer um outro eixo para velocidade. Vou fazer aqui do lado um eixo para velocidade. Esse aqui é o eixo da posição, tá? Só para fazer escalas separadas. A velocidade começa com 15. Aqui, ó. Rosinha, cara. Começa com 15, mas era para ser rosa. E ela vai caindo, né? Cada vez a velocidade fica mais baixa. Aqui a velocidade é 0 e depois a velocidade fica negativa. Mas essa inclinação aqui é constante. Porque a inclinação de uma reta é constante. Ah, e como é que eu descubro a inclinação dessa reta? Bom, veja bem, você tem V igual a... Deixa eu dar uma copiada lá em cima. 15 menos 9,8t. 15 menos 9,8t. Você já pode dizer de cara, né, que é AX mais B, né? Se você escrever Y igual a AX mais B, né, que é AX mais B. Você já sabe que a inclinação é menos 9,8. Mas vamos supor que você não sabia disso, né? Você não sabia disso. Você quer saber quanto que é a inclinação, e vai que ela é variável, né? A gente vê que ela é reta pela equação da reta, né? Ela é constante. Mas vamos calcular a inclinação da velocidade. Como é que eu calculo a inclinação? Bom, eu pego dois pontos, pego tipo um ponto aqui, e calculo ΔY dividido por ΔX. É óbvio que ΔY dividido por ΔX da reta é constante. Da curva não, muda o tempo todo. Mas da reta é constante. Mas vamos calculá-lo mesmo assim. Vamos fazer o limite, quando ΔT tende a 0, de V de t mais ΔT. Então vai ser 15 menos 9,8t mais ΔT. Menos t mais ΔT. Tudo isso aí sobre ΔT. Agora aqui, 15 menos 9,8t menos 9,8 ΔT, fazer em azul para facilitar, menos 15 mais 9, né? Menos com menos mais 9,8t. Este corta com este menos 15 corta com este daqui, e agora só sobrou menos 9,8 ΔT sobre ΔT, corta esse com esse, né? Você acabou de descobrir que o limite, quando ΔT tende a 0, de ΔV sobre ΔT, né? De ΔV sobre ΔT, é igual a menos 9,8. O que é ΔV sobre ΔT? É aceleração, né? É aceleração. O quanto a velocidade varia com o tempo é aceleração. E a aceleração é constante e é de menos 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Estamos trabalhando no sistema internacional. Então, se eu for fazer ainda mais um gráfico, vou fazer o gráfico agora da aceleração. Vou escolher essa cor azul. Vou colocar
aqui no meio desses dois, o eixo. Na verdade, um eixo está em cima do outro, né? O eixo da aceleração, né? Ele seria um gráfico assim, ó. Sempre no menos 9,8, né? Esse é a aceleração. Tiago, Rian, João, Igor, Tiagos, tranquilo isso aí que eu falei até aqui? Compreendido? Tranquilo, tranquilo. Tranquilíssimo, né? O pesadelo é para fazer mesmo, mas tá tranquilo. O pesadelo é para fazer. Então, eu vou fazer mais um exercíciozinho aqui de derivada e depois eu vou pedir um pesadelo. Agora já ficou mais claro, entendeu? Ó, essa é a tangente, secante, está se aproximando da tangente, mas é secante, ó. Tangente. Para calcular a tangente é só com derivada. O exercício é o seguinte: encontre a equação da reta tangente da função y igual a 2 sobre x no ponto 2 e 1. Só. Aí você tem que começar a pensar. Bom, a função é 2 sobre x, eu vou fazer um gráfico dela. O gráfico dela é parecido com o gráfico da função 1 sobre x. 1 sobre x é isso daqui. Beleza. Ponto 2 e 1. Bom, ponto 2 e 1 só pode estar para o lado de cá. Reta tangente nesse ponto só pode ser uma. Reta tangente é uma reta, é ax mais b. Então, eu posso dizer que ela é 1 igual a A vezes 2 mais B. Eu não consigo achar A e B. Eu preciso de mais uma equação. Mas eu consigo achar A porque A é o que nós chamamos de coeficiente angular. E o coeficiente angular é a derivada. A derivada da reta é constante, nós vimos antes. E a derivada da reta é igual à derivada, né? A inclinação da reta é igual à inclinação da curva nesse ponto aqui. Eu vou encontrar a inclinação da curva nesse ponto aí. Na verdade, eu vou encontrar a inclinação da curva em todos os pontos e depois eu vou encontrar a inclinação nesse ponto aqui. Bom, a curva é a curva azul. Então, vamos encontrar a derivada dela, que é a inclinação, né? Derivada é a mesma coisa que a inclinação. E derivada eu chamo de y' e o livro também assim o faz. Limite quando o ΔX tende a zero, porque eu vou pegar um segundo pontinho, em cima desse pontinho, tal que a reta seja tangente, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E aí você diz, ferrou, não sei mais como continuar isso. Sabe sim, tira o mínimo. Vou tirar o mínimo aqui de cima e depois eu tiro o mínimo embaixo, né, que é sobre 1. Esse aqui é o tração forte aqui da jogada, né, a divisão mor. Eu estou fazendo só a parte de cima ainda agora, e o mínimo vai ser x que multiplica x mais ΔX. Vou colocar um parênteses aqui. Embaixo eu vou colocar um parênteses laranja. Vocês já vão entender por quê. X mais ΔX, dividido por aquele da x, aqui vai ficar 2x, né? Esse aqui vai dar x mais ΔX, menos 2x mais ΔX. Vezes esse aqui trocado, 1 sobre ΔX. Y' igual a limite, ΔX tende a zero, .
Aqui embaixo, eu não vou sair multiplicando, fazendo distributiva, nem sempre isso é bom. Eu vou fazer aqui, ó, ΔX vezes x e multiplica x mais ΔX. E do lado de cá eu vou escrever 2x menos 2x. Aqui eu vou fazer a distributiva. Menos 2 ΔX. Eu vi que seria bom fazer distributiva porque eu vou poder cancelar este com este, né? E ainda, para minha alegria, eu vou poder cancelar esse ΔX agora com esse cara aqui. Agora ficou muito bom. Y' igual a limite, quando ΔX tende a zero, de menos 2, que multiplica x, x mais ΔX. Agora eu posso dizer que se ΔX é zero, vai ficar menos 2 sobre x quadrado. Vou voltar lá para o gráfico. Eu descobri que a inclinação dessa função, né, y' é menos 2 sobre x quadrado. Ou seja, eu descobri que essa inclinação sempre é negativa. Será que isso faz sentido? Eu acho que faz, ó. Tanto faz. Ó, aqui a inclinação é negativa, negativa, negativa. Aqui também, ó, negativa, negativa, negativa. Oh, eu acho que isso está certo. Pelo menos faz sentido. Agora, qual que é a inclinação no ponto 2 e 1? Então, y', né, no ponto x igual a 2 e y igual a 1 é igual a menos 2 sobre x ao quadrado. E vai dar menos 1/2. A inclinação da curva é igual à inclinação da reta. Então, coloca aqui, ó. 1 igual a menos 1/2 vezes 2 mais b. Esse aqui é o valor de A, tá? Esse aqui é o valor de A. E agora você vai descobrir que b é igual a 2. E a equação da reta vai ser y igual a x mais b. Esta reta é tangente a esta curva nesse ponto 1 e 2. Eu, inclusive, vou testar no Excel para ver se isso é verdade. Eu vou fazer o gráfico... Não vou fazer de zero, né? Porque zero ele vai para infinito, mas vou fazer de 0,1. X, aqui eu tenho y igual a 2 sobre x, né? Y igual a 2 sobre x. E depois eu tenho a reta, né? Vou chamar de yr igual a menos 0,5 vezes x mais 2. O x eu disse que ia fazer de 0,5 em 0,5. Bom, ia começar em 0,5 e ia até 4. Posso ir de 0,1 em 0,1. Este mais ponto 1. É para ser bem preciso. E vamos até 4, então. Acho que nem vou tão longe. Vou até 3, que tá bom. Igual a 2 dividido por x. Igual a menos 0,5 vezes, essa é a reta tangente, né? Vezes x mais 2. E agora eu vou fazer o gráfico desses cidadãos aí. Cidadãos, né? Cidadãos não existe, pelo amor de Deus. Inserir essa aqui, ó. Então aqui eu vejo, né, que deu certinho. Vou começar talvez do 1 e não do 0,5. Acho que fica melhor, né? Você consegue ver bem certinho a reta tangente passando pelo ponto 2 e 1. Não é que esse negócio de derivada dá certo? Para finalizar, vamos fazer um outro exercício, também aqui dos slides.
Nós vamos encontrar a inclinação dessa curva raiz de x nos pontos 1, 4 e 9. Então, vamos lá para o quadro branco. Eu tenho a função y igual a raiz de x e eu quero encontrar a inclinação desta função nos pontos x igual a 1, 4 e 9. Naturalmente, eu sei quais que são os pontos y correspondentes, né? Que é 1, 2 e 3. Foram escolhidos justo por isso. A função y igual a raiz de x, nós temos que saber graficá-la. Ela é muito parecida com x igual a y ao quadrado, só que só no lado positivo. Aqui em x igual a 1, ela é bem inclinada. Em x igual a 4, ela é menos inclinada. E em x igual a 9, ela é menos inclinada ainda. Então, conforme o x aumenta, a inclinação diminui. Tanto é que aqui em x igual a 0, ela é infinita. X igual a 0 mais, né? Em x igual a 0, ela não pode nem existir, porque em x igual a 0 menos não existe função. Vamos calcular todas as inclinações dessa função aplicando derivada de novo. Então, o y', a inclinação da função raiz quadrada é limite, quando ΔX tende a 0, de raiz de x mais ΔX menos a raiz de x, né? F de x mais ΔX menos F de x dividido por ΔX e danou-se. Não sei como sumir com esse ΔX. Sempre que tiver raiz, você vai se lembrar de um macete, né? Você sabe que A mais B, A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, você vai multiplicar isso aqui, né? Se esse é A menos B, multiplica por um A mais B. Em cima e embaixo, né? Para multiplicar por 1, na verdade. X mais ΔX mais... né? Aqui eu troquei o sinal, ó. Mas aí eu tenho que dividir pela mesma coisa. É óbvio que eu tenho que fazer isso, né? Senão eu estou alterando a expressão. Agora eu multipliquei ela por um 1 disfarçado. Eu vou eliminar a raiz em cima, embaixo não, mas em cima sim. Poderia parecer que não ia ser um bom negócio, mas nós vamos ver que vai ser um bom negócio. Que outra opção nós tínhamos? Aqui embaixo vai ficar aquela coisa feia, que é ΔX, que multiplica raiz de x mais ΔX. De novo, não aplica distributiva, deixa fatorado quando você está em dúvida. Só se não tiver outra coisa para fazer, você vai aplicar a distributiva, né? Aqui, eu sei que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Na verdade, eu estou fatorando de novo em fazendo raiz de x mais ΔX menos raiz de x, né? Só que então esse é ao quadrado menos esse ao quadrado, né? Não, aqui na verdade eu apliquei a distributiva, né? Aqui em cima eu apliquei, eu fiz esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, e que deu isso aqui. Corta esse com esse, corta esse com esse. Só fica o que está em cima. Agora, esse x menos esse x cai fora, só sobrou ΔX. Esse ΔX vai cortar com esse, só sobrou um 1 agora lá em cima. Todo esse limite é igual a 1 dividido por, se esse ΔX é igual a 0, e pode ser, não tem problema nenhum, 1 dividido por raiz de x mais raiz de x, que é 2 raiz de x. Olha só, nós descobrimos as inclinações dessa curva ali.
Essa curva raiz de x, que é essa curva laranja, ela tem inclinações que valem, né, que são dadas por essa função, 1 sobre 2 raiz de x. Isso quer dizer que quando x aumenta, a inclinação diminui. Pô, faz sentido. Estamos no caminho. Mas qual que é a inclinação da curva nesse ponto 1 aqui? Bom, a inclinação é, então, y' em x igual a 1 é 1 sobre 2 raiz de 1. Y' em x igual a 4 é 1 sobre 2 raiz de x. De novo, né? E y' em x igual a 9 é 1 sobre 2 raiz de 9. Aqui é o meio, né? Então, vou colocar essa inclinação aqui é um meio. Essa outra inclinação é 1/4. E essa outra inclinação aqui é 1/6. A inclinação tem diminuído com o aumento de x. Tiago, João, Igor e Rian, compreendido isso que eu fiz? Sim. Sim. Está faltando João, Tiago e Igor. Eu vou agora deixar, então, uma tarefinha no Moodle. Vocês vão fazer um documento escrito. Isso é para entregar até amanhã. Não, até amanhã. Hoje é sexta, ainda dá tempo. Até amanhã. De no mínimo uma, no máximo 2 páginas. Pode ter figura nessa página, sem dúvida, explicando o que é derivada. Tá? Explicando simples, nada de complicação, tá? Mas vocês vão digitar e explicar para mim o que é derivada. Tá? Isso é um trabalhinho, não é a P2, tá? É só um trabalhinho, já estou colocando lá no Moodle, tá certo?